Shabbat Shalom a todos, amém? Bom dia a todos, que estejamos assim alegres nessa manhã de Shabbat, adorando o Eterno. Êxodo capítulo 31, verso 12 ao 13, diz que o Shabbat é um sinal que o Senhor pôs entre ele e o seu povo, amém? É um sinal que colocou entre ele e o seu povo. E eu louvo ao Eterno por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos nesse Shabbat. Como a Torá nos ensina ali, a base do Shabbat ser um dia abençoado, um dia de santificação e um dia de descanso, amém? O dia de descanso, como já foi aqui já ensinado, dá uma ideia de que no Shabbat a gente precisa estar o dia todo deitado, relaxando. Esse descanso que a Torá ensina é o descanso do trabalho comum, mas não nos isenta de um trabalho que é um trabalho espiritual, os trabalhos espirituais, que é você meditar na palavra, estudar a palavra e procurar se adequar de acordo com a palavra. Então está nesse sentido, o descanso, você tem 7 dias aí para você, 6 dias para o trabalho comum, onde você exerce as suas funções comuns, mas chega no Shabbat, a gente tem que parar para poder se santificar. E Yeshua ensina isso lá no livro de João 17, quando ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E Yeshua está frisando ali principalmente o Shabbat. Estamos na 49ª porção, Kitse, quando sair. Essa porção, ela consiste lá de Deuteronômio 21:10, vamos abrir lá, o versículo 21:10 ao capítulo 25, verso 19. Tem como Haftará, Isaías 54, Isaías 54 também fala sobre guerra, para quem já leu a Haftará dessa semana, fala sobre expansão, para a direita e para a esquerda, amém? E temos aqui Brit Hadashah, Mateus 5, 38 ao 42, Mateus 18, do 15 ao 20, temos Atos 3, do 3 ao 26, e temos 1 Coríntios 5, 9 ao 13, que foi usado nessa semana, e temos também 1 Timóteo, que consiste do capítulo 5 ao 17 ao 22, e temos o livro dos judeus messiânicos, do Mashiach, Hebreus, que consiste no capítulo 10, versículo 28 ao 31, amém? Esta porção, irmão, fala sobre guerra. Vamos pegar lá, guerra. Só queria, antes, rapidamente fazer uma introdução, que nós vamos estudar hoje, que todos aqueles que servem o Eterno, que se submete à Torá do Eterno, que é a base de todos os ensinos das Escrituras, a Torá é a base de todos os ensinos, dos profetas, dos juízes, dos discípulos, do próprio Yeshua. Yeshua é a própria Torá. Quando diz ali no livro de Provérbios 3,15, a Torá é a árvore da vida. E Yeshua ele se coloca como uma videira, como uma árvore, ali em João 15, verso 5, diz: sou a videira e vós sois a vara. Aquele que estiver ligado em mim. Quando Yeshua ensina isso, ele está se correlacionando com Provérbios 3,15. A Torá é a árvore da vida. Amém? Então, todos aqueles que se submetem à Torá, acaba sendo constituída, a sua identidade acaba sendo formada, preparada para uma guerra. Não estranhe, porque não acho estranho, quando ali Paulo, Shaul, ele diz que, escreve para Timóteo, diz: olha, Timóteo, chore comigo, sofra comigo como um soldado do Mashiach, como um soldado. Soldado é aquele que serve, é aquele que se prepara para uma guerra. Então você vê que todas as Escrituras nos consideram como um soldado. E todos nós que abraçamos Torá, isso não é um conceito romano nem mundano, mas todos aqueles que abraçam Torá através de Yeshua, esses são convocados para uma guerra. Quem crê, diga amém. Amém? Antes nós falamos aqui sobre essa formação que vem lá do Éden, do segundo Adão. O primeiro Adão foi Yeshua, Yeshua. O segundo Adão
O próprio Adão. A minha mente foi buscar aqui um nome que é o próprio Adão. Nós temos o primeiro Adão, que é Yeshua, que foi criado pelo Eterno como um anjo excelente, perfeito, né? Amém? Aquele que mais tarde viria ao mundo como luz para o mundo. E nós temos o segundo Adão, que é o homem, que foi criado à imagem do primeiro Adão. Paulo ensina isso lá no livro de Romanos 5, de 19, quando ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem todos passaram a ser libertos. Então ele fala do primeiro Adão e segundo Adão. Quem está entendendo, diga amém. Baruch Hashem. Então aqui, eu queria frisar aqui só um detalhe, que quando nós entramos numa guerra, irmãos, está se falando de uma guerra espiritual, nós entramos para vencer essa batalha. Quando Hashem, o Eterno, chama alguém, ou seja, quando alguém se converte, passa pela Tevilá, de acordo com o Atos capítulo 2, verso 38, nós estamos semana passada, eu acho que foi semana passada, um erro gravíssimo ali de tradução, quando ali na tradução Almeida diz assim, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá, numa versão mais aproximada da Torá, muda e ela traz de fato a consciência para a Torá, como diz assim, arrependei-vos e retorne para Elohim e seja imerso na autoridade de Yeshua. Deu para perceber aí a diferença? Seja imerso na autoridade de Yeshua. Arrependei-vos e retorne para Elohim e seja imerso na autoridade de Yeshua. Tá, isso aí está baseado lá no 5º fundamento dos 13 princípios judaicos que faz parte do nosso estatuto. É só você dar uma lida lá e lá está bem claro que não se deve adorar e clamar outro nome, senão o nome do Senhor de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Agora, em nome de Yeshua, porque a aliança renovada foi formada através de Yeshua. Por que através de Yeshua? Porque existe um contexto na Torá, nas Escrituras, que diz o seguinte: você quer olhar para o Eterno? Você quer conhecer o Eterno? Olhe para Yeshua. Veja o modelo, veja ali o padrão que o Eterno criou para que todos os homens pudessem ter como referência Yeshua, o Messias. Perfeito, amoroso, fiel ao Eterno. Então, Yeshua ficou como um modelo, um padrão. E de fato, quem está entendendo, diga amém. De fato, por isso que a gente não pode desprezar o nome de Yeshua. Tá, olha lá, então aqui no capítulo de Deuteronômio 21, é um detalhe que eu queria aqui deixar, porque se estamos numa guerra, essa guerra ela deve ser vencida. Não há fracasso quando o Senhor chama alguém para uma guerra. Israel nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Lógico que sempre quando manteve ali a obediência, sempre quando esteve na obediência do Eterno. Agora, perdeu a guerra porque saiu da proteção do Eterno. Mas se você olhar com o Eterno, nunca houve um fracasso. Não há fracasso. Amém? Mas eu queria fazer aqui rapidamente, está aqui no capítulo 21, versículo 10. Quando saírem a guerra contra os seus inimigos, e Adonai, seu Elohim, os entregar a vocês, e fizer eles prisioneiros, eu queria dizer aqui, quando saírem, é o tema dessa porção. Quando você sair, e aqui tá, quando saírem, aqui nos originais, né? Quando saírem contra, se você puder aí grifar e depois anotar, a palavra em hebraico não é contra, é al, ou seja, sobre. Quando você sair sobre os seus inimigos, essa tradução aqui também está muito errônea. Se você pegar uma tradução mais original, vai lá. Quando saírem contra, ali não é contra, ali é al, é sobre os seus inimigos. Só esse detalhe aí, irmãos, joga por terra a doutrina do dualismo. O Eterno não está brigando com ninguém. Não existe isso no contexto bíblico. Lembra disso? Não existe isso no contexto da Torá, em lugar nenhum das Escrituras, que o Eterno está brigando com alguém. Então, quando ele envia um povo para uma guerra, já envia sobre os seus inimigos. Ora, lógico, aí onde nós vamos estudar sobre a identidade que nós precisamos ter, de que forma essa identidade ela é constituída para estar sobre os nossos inimigos. Está entendendo? Está dando para entender? Então,
Nós estamos numa guerra espiritual. Estamos aí na frente, temos aí diante de nós, temos 3 festas, além de uma festa que o Senhor nos deu, acrescentou esse ciclo, né? Que é um presente para a Vitória, dia 5 de setembro. Temos aí dia 1º de Tishrei, Rosh Hashanah. Temos aí dia 10 de Tishrei, Yom Kippur. Temos uma última festa aí, 2 últimas festas, que é Sukkot e Simchat Torah, onde nós vamos estar fechando com Vezut Habraha, né? Que é a última porção, e iniciando o ciclo de Bereshit. Então, todos esses dias que antecedem esses eventos são dias temíveis. Dias que a gente precisa, de fato, entender que a minha mente, o meu caráter precisa ser formado. De que maneira ele tem sido formado, constituído de quê, para quê e para quê. Então, eu queria que você grifasse aí, aqui na Bíblia, quando está escrito, quando saírem a guerra contra os seus inimigos, já nem é contra, é sobre os seus inimigos. A guerra já está vencida, desde que estejamos, né, firmes, desde que estejamos unidos, juntos, entendendo aquilo que o Eterno está determinando. Por isso que é certo dizer que no reino espiritual já aconteceu esse evento, né, do dia 5. Né? Agora, ele tem que refletir, tem que remeter para a terra. Aí, tem que emanar. Exatamente, isso, emanar. Tem que, de fato, é a nossa parte agora. Né? O Eterno, ele é onisciente, né? Ele, além de ter feito todas as coisas, além de ter criado todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, ele já sabe. Então, olha lá. Então, interessante aqui, irmãos, que um detalhe aqui que eu queria deixar, a Torá não nos isenta de guerra. A Torá nos ensina de que, se for necessário entrar numa guerra, se for necessário derramamento de sangue, se for necessário, pode-se fazer a guerra. Por que isso? Porque, de fato, nós estamos num processo de retorno, quando o Senhor, ele criou o primeiro homem, aí onde eu queria aqui iniciar com a questão de que esse processo de guerra começa lá no Éden. Lá no Éden. Lá no Éden, em Gênesis, quando o Senhor criou Adão, né? Mas antes de falar sobre essa questão, queria só rapidamente aqui frisar um comentário muito importante aqui. Olha aqui. Existem doutrinas que impedem a guerra aos crentes. Existem os que pretendem permanecer absolutamente neutro e passivo. Olha aqui essas duas situações. Isso aqui tem base na Torá. Existem doutrinas que impedem a guerra aos crentes. A Torá não impede. Se for necessário, fisicamente, se for necessário, e Israel sabe muito bem disso lá, onde está acampado, lá em Sião, né? Sabe muito bem, se for necessário. Israel, dentro de um contexto, exatamente, dentro de um contexto, e nós estamos em guerra. Por isso que bem aplicado hoje, bem lembrado hoje, a questão da suspensão ontológica. Estamos em guerra, numa guerra espiritual. Essa semana nós encontramos com uma senhora, lá em cima, né, pastora? E ela clamando por justiça, né? Chorou até, e você observa nela a sede por justiça. E ela se sentia só, né? Neutralizada, mundo contra ela, há 4 anos. E eu fiquei em casa pensando sobre esses 4 anos, pastora. 4 anos, 3 anos ela foi, eu tenho certeza que até o 3º ano ela veio cultivando, tratando da terra. O 4º ano, ela agora que é o 4º ano, ela tá se consagrando, e no 5º ano eu creio que ela vai receber ali a sua bênção, que é o que ela mais almeja, ver a sua comunidade liberta. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa questão de guerra, que ela frisou, e ela frisa, eu faço as coisas sem interesse. Ela disse assim, eu vou, pastora Sandra, pastor Isaac, hoje eu vou ensinar sobre mentira, que não se deve mentir. Uma mensagem tão simples, mas tão profunda. A Torá fala sobre esse espírito de mentira. A Torá, nessa semana, essa porção diz que se você vê um boi do seu irmão caído, desviado, não finja que você não viu. Não é assim? Não finja, faça o que você não esteja vendo. Você tem que ajudar o seu irmão. Mas olha lá, existem doutrinas que impedem a guerra aos crentes.
E existem os que pretendem permanecer absolutamente neutros e passivos diante de todo o combate, mas não conseguem porque eles se comportam passivos, neutros, não querem entrar na guerra, não querem se sujeitar ou se submeter àquilo que o Eterno está determinando. Acho que a guerra que a Torá ela ensina, ela exorta, requer toda uma estrutura, né? Toda uma legislação, que nós vamos ver aqui. Mas veja bem. Por isso que as pessoas entregam as coisas delas, coisas espirituais, por exemplo, porque elas não querem entrar numa guerra contra elas mesmas, começando aí. Elas entregam porções espirituais como utensílios bíblicos, menorá, Hanukkah, elas vão entregando. Sim. Porque elas não querem participar da guerra contra elas mesmas. Começando aí, quanto mais a guerra em favor de uma comunidade. Mas porque está enquadrado aqui, olha, aqui, existe aqueles que pretendem permanecer absolutamente neutros e passivos, como não tivesse parte, né, desta guerra. Irmãos, todos nós, não estou falando do mundo. Paulo ali diz, Shaul diz que quem está no mundo está morto. Pensa você que quem está no mundo, irmãos, vocês eram do mundo, vocês estavam mortos, mas agora vocês têm o Mashiach, ou seja, Paulo está dizendo que nós agora temos o Espírito do Eterno para entender todas essas coisas, raciocinar em cima daquilo que as Escrituras ensinam. Por que eu não consigo raciocinar? Porque Paulo diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Então, o homem natural, ou seja, o mundão, as pessoas do mundo, não conseguem entender da guerra que nós estamos tratando aqui. A guerra ela é espiritual. Mas veja bem, passivos diante de todo o combate, mas não conseguem, ao contrário, caem na mão do inimigo. Por isso que, vou tomar essa liberdade aqui, pastora, algumas pessoas estão abrindo mão dos utensílios, enquanto Isaías diz, vocês que possuem os utensílios do templo, vocês precisam se purificar. É assim que diz lá em Isaías, vocês que possuem os utensílios do templo precisam se purificar, mas não precisa ter pressa. Detalhe aí que ele diz, não precisa ter pressa, está no sentido de faça as coisas com cuidado, né, com zelo, com muito cuidado. Por isso que a guarda do Shabat, as festas, opa, está chegando em Yom Kippur, preciso me consagrar. Hoje uma irmã falou assim, pastor, por que esse período eu sinto que tem gente me perseguindo, tem gente que quer me confrontar, me afrontar? Porque isso é natural nesse período que antecede Yom Kippur. Isso é natural num período que antecede Rosh Hashanah. Irmãos, vocês já notaram que no mundo aí as catástrofes estão 1000 por 1, vocês já notaram que inundações, barcos afundando, naufragando, vocês já notaram que a violência aumenta mais nesse período no mundo? Então já começou a sentença para o mundo. Para nós é um pouco mais devagar, entre aspas. Nós que estamos no reino, estamos inseridos no mês de Elu. O mês de Elu é um mês temível, querido, dias querido, porque nós vamos lembrar que Moisés, ele sobe no monte Sinai no dia 1º de Elu e desce no 10º dia de Tishrei, 40 dias. E ele desce com as 2 tábuas, dia queridos, porque nós lembramos que o Senhor, pela sua misericórdia, né, para com o povo, ele usou de misericórdia. Mas também são dias temíveis, porque no 10º dia foi estabelecido Yom Kippur, dia de julgamento. Ou seja, pela tradição da Torá, pela Torá oral, nós somos julgados em Rosh Hashanah e em Yom Kippur nós somos sentenciados. Isso Sukkot, nós vamos nos alegrar se sentirmos a balança pendendo para a bondade do Eterno para conosco. Mas vamos lá. Olha, por isso que o Salmo 32, muitas pessoas elas querem se comportar como pessoas neutras, né?
diante de toda essa estrutura, diante de toda uma guerra, quando em Isaías 57, verso 1 e 2, o Eterno nos exorta que o justo ele está perecendo e ninguém faz nada com relação a isso. As viúvas, os órfãos, os necessitados, o mundo está se perdendo e eu não estou nem aí, eu não ligo para isso. Mas eu caio aqui lá em Salmo 32. Abre lá no Salmo 32 e deixa aqui a porção. Ali o Salmo 32 diz que eu não posso ser como um cavalo, como uma mula, que preciso de rédea, né, para poder se conduzir. Nós temos o Espírito do Eterno que nos conduz. Irmãos, olha só, isso é sério com relação a se preocupar com uma nova natureza. Eu preciso me preocupar, né, com uma nova natureza. Lá no livro de... antes nós lemos aqui Salmo 32. Vamos marcar lá, só a gente fala, a gente esquece e passa, né? Olha lá. No livro de Números de Êxodo 18, não precisa abrir. Quando ali Jetro vai dar uma ideia a Moisés para ele se organizar. Só Moisés ia morrer. Quem lembra dessa passagem? Moisés convoca homens competentes, homens tementes, homens responsáveis. Ou seja, Moisés não escolhe qualquer pessoa para poder assumir essas funções, as quais eu estou te dando, a ideia que eu estou te dando. Se você pegar no livro de Atos, capítulo 6, você vai ver lá que quando houve um problema entre os judeus da Judéia com os judeus gregos, né, estrangeiros que vinham com a língua estrangeira, acerca das viúvas, tiveram a ideia de escolher homens o quê? Tementes, homens responsáveis, homens os quais haviam o Espírito do Eterno, ou seja, homens com a natureza do próprio Eterno. Eu preciso me preocupar com a nova natureza. Não posso atravessar esse ciclo agora para o outro ciclo, porque para nós que estamos inseridos na Torá, enxertados em Yeshua, de acordo com a Torá, essa virada de ciclo é de suma importância. Porque se eu me permaneço neutro na guerra ao qual o Senhor colocou diante de mim, para que eu possa confrontar e avançar, combater, sim, eu me torno neutro, morto, sem nenhum interesse. Com certeza, quando eu virar o ciclo, se eu não morrer fisicamente, com certeza, espiritualmente eu estarei morto. Alguém está entendendo? Isso dentro de um contexto de Torá. Deuteronômio 16, não compareça nas minhas festas ou na minha presença de mãos vazias, ou seja, sem produzir nada. Nós temos a cada ciclo, de ciclo em ciclo, de peça a peça, de peça a Shavuot, de Shavuot a Sukkot, nós temos períodos aí, né, pastora, para produzirmos para o Eterno e chegarmos nessas festas com as mãos cheias. Aqui, então, passivo diante do combate, mas não consegue, ao contrário, cai na mão do inimigo. Aqueles que se comportam passivos, neutros, sem se preocupar com as questões espirituais, com certeza vai morrer nessa batalha, vai morrer na batalha. Lembra lá de Gideão, 32 mil homens, e o Eterno disse, pode parar aí, é muita gente. Essas pessoas não têm lido as Escrituras. Gideão, você não tem lido as Escrituras? Que se tiver alguém preocupado com a sua vinha, deixa ele se preocupar com a sua vinha. Se tiver alguém preocupado com os seus gados, deixa se preocupar com os seus gados. Se alguém está preocupado com a sua noiva ou com a sua esposa que deixou em casa, lógico que tem guerra aí que você pode ficar ali com a sua noiva, né? Beijando, amando, tal. Mas tem guerra que exige, a guerra defensiva exige que o noivo vá à guerra. Até com as crianças. Esses conceitos são conceitos de guerra. É para nós aqui. Então, me tornar passivo, neutro, eu caio aqui em Salmo 32. Olha lá, versículo 6. 3. Salmo 32, 6. Quando me calei... Deixa eu pegar aqui só aqui o versículo não para a gente... Tá, vamos pegar aqui o 9. O 9. Não seja como cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Ou seja, não tem entendimento. Não se comporte como uma pessoa neutra diante das coisas espirituais. Se esforce. Se dedique, né? Olha lá. Que não tem entendimento.
que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Precisa que alguém monte no seu pescoço, então alguém pegue as suas mãos ou a sua mão e guie. Não, nós temos o Espírito do Eterno que faz isso por nós. Amém? Nós precisamos ser sensatos. Aqui fala sobre aqueles que são insensatos, aqueles que de fato assumem um compromisso com o Eterno, através de Yeshua, mas ao longo do seu caminhar, ao longo dos ciclos, ele vai se tornando neutro e passivo, mas vai chegando nessas datas estabelecidas pelo próprio Eterno, quando o Eterno exige ali uma presença de mãos cheias, ele vai morrendo espiritualmente, vai morrendo até que vai se desviando, até que sai dos propósitos do Eterno. Mas veja bem aqui, mas um detalhe importante que a Torá nos ensina, aqui, dentro de um contexto de guerra, diz a Torá, tanto a Torá oral como a Torá escrita, existe três categorias de guerras. Três categorias de guerras. Primeiro, milhemet, rová. Repete assim, milhemet, rová. Guerra do dever, isto é, aquela luta ordenada pelo Eterno para conquistar a terra dos 7 povos que colocaram obstáculo para evitar a conquista da terra. Ou seja, quando Israel sai do Egito, é preparado com as leis, com todo o preceito e conceito, e 7 nações se colocou diante de Israel para impedir. A segunda guerra, milhemet reshut, guerra de expansão, de anexação. A Torá revela que o povo de Elohim não é guerreiro, apenas só é levado a lutar para defender a sua existência contra os seus inimigos. Amém? Quem consegue entender isso, diga amém. Tanto é que hoje Israel não ataca, apenas ele se defende. A mídia que muda isso. Israel recebe mísseis, né, sobre a sua terra, ataque de tudo que é canto. A mídia não revela, não fala nada, mas quando Israel se defende, envia um míssil para combater aquele que está vindo para o seu ataque, a mídia abre a boca. Isso aí você vai entender por que a mídia age assim, porque a mídia é antissemita. A gente precisa estudar sobre essa questão. A mídia, ela é antissemita. Ou melhor, o mundo é antissemita. Todo mundo é antissemita. Tudo aquilo que é contra a Torá, aquilo que fere a Torá, é antissemita. Tá? Dentro de um contexto de Torá. Então, a segunda é milhemet reshut, é guerra de expansão e de anexação. E engraçado que nós estamos inseridos em todas essas guerras aqui. Mas a segunda, eu acho que ela é mais atual. É porque nós estamos trabalhando com a guerra de expansão. Porque, vamos ler lá rapidamente, Isaías 54. Isaías 54 foi uma das referências, foi uma da palavra que o Senhor nos deu sobre essa guerra de expansão e de anexação. Ontem nós estávamos aqui ao lado celebrando o Shabat. E nós tivemos uma experiência muito, muito boa aqui. Por que digo boa? Porque quando eu vou olhar para a mesa, eu olho lá os utensílios, né, usados, que limpinho, bonitinho, de prata. Mas vai abrindo lá Isaías 54, que o tempo é curto e a gente não pode perder tempo, né? Isaías 54. Mas aí, a experiência aqui também é uma guerra muito grande, pastora. Mas, como nós falamos, que anunciamos, né, e ressaltamos, que a palavra, quando nós estamos contra os nossos inimigos, nós estamos sobre os nossos inimigos. A batalha, ela já, a vitória é nossa, né, como diz ali, como Paulo diz lá, a vitória é nossa. Mas ontem nós passamos por uma experiência, quando aqui estávamos celebrando o Shabat, aqui ao lado, o Eterno nos deu essa inspiração, né, pastora? De ali a gente fazer o Shabat, o recebimento. Eu quero agradecer ao Léo por ter atendido o nosso pedido aí. Mas o Eterno, e ontem nós estávamos ali, né, o oficiante, o nosso irmão Glauber, e eu estava olhando ali para a mesa, e o Glauber
recitando as bênçãos, tal, os salmos, e eu olhei ali para a mesa e estava lá os utensílios que foi nos dado, dentro desse contexto de querer se neutralizar, querer se tornar passivo, não querer nada com essas questões de Shabat, festa. Isso é um peso, isso é só para judeus, irmãos, isso é só para o povo hebreu, isso não é para a gente. Eu ouvi isso tantas vezes, mas também vi algumas pessoas descendo na sepultura por isso, ensinando essas ideias malignas, satânicas. O Shabat foi dado para toda a raça humana. O Léo falou aqui uma coisa muito interessante, e eu gravei a termologia, a colocação que você fez. Aquele que nega o Shabat, nega o autor da criação. Isso aí é para todos, Shabat é para todos. Deuteronômio, Êxodo 16, antes de Moisés descer no Monte Sinai, no capítulo de Êxodo 19, que foi dado a lei ali ao povo de Israel, com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos, o quarto é o Shabat. Antes de Moisés descer com as 2 tábuas, antes disso, no capítulo 16, o povo já havia recebido a ordem de guardar o Shabat. Então, antes de se tornar uma nação de Israel, entre aspas, o Senhor deu. E esse detalhe, o 4º mandamento, lembra-te do Shabat, porque as nações esqueceram do Shabat. O Brasil esqueceu do Shabat, os Estados Unidos esqueceu do Shabat, o Ocidente esqueceu do Shabat, o Oriente esqueceu do Shabat. Então, quando nós estávamos juntos, eu olhei para aqueles utensílios, eu lembrei dessa neutralização. Eu digo, bom, mas nós não neutralizamos. Nós assumimos o Shabat, então nós vamos usar esses utensílios. Não foi assim? Nós vamos usar. Aí eu contei, 1, 2, 3, 4, 5, tinha 8 copinhos, aquele de prata. Não pela beleza, eu digo pelo sentido, pela questão, pelo sentido espiritual. E eu olhei assim, tem 8 copinhos, ok? E tinha um em cima, que é o copo do oficiante. E contei, havia 8 varões. Com mais oficiante, 9. Então, ok, fechou. E as mulheres, sem querer desmerecerem as crianças, vão ficar sem os copinhos mais. Dentro de um contexto espiritual, vou pegar esses 4 cabeças e vou usar para poder usufruir da taça com vinho, né, com fruto, com suco de uva no Shabat. Né, e faltou um copo, que foi o copo do oficiante. 4 é 8 com 9. Então, deu certinho. Aí eu fiquei pensando, 8 no hebraico é remissão, né? O 8, ele é o número do Mashiach, de Yeshua. E depois eu lembrei do 9. O 9 me lembrou a Hanukkah. Hanukkah tem 9 braços, né? Isso é 8, que simboliza ali os 8 dias, né? Do milagre. E o servo, e a lâmpada da serva ali que ilumina né? Que ilumina as demais lâmpadas, né? E Hanukkah é dedicação, festa das luzes. E a gente começou a pensar em todas as bênçãos, em todas as maravilhas que o Senhor estava nos proporcionando naquela noite, nesse início de Shabat. Isso me alegrou muito, né? O Senhor é perfeito, e o Senhor nos revela em detalhe. Né? Então, 8 copos para 8 homens, 9 copos para 9 homens, e as mulheres, as crianças ali, usufruindo da bênção também, juntamente conosco. Mas olha aqui, Isaías 54. Isaías 54, essa guerra aqui, irmãos, que é a segunda guerra, Milhemet Reshut, ela fala sobre guerra de expansão e de anexação. Ou seja, olha o versículo 2: amplie o espaço da sua tenda, estenda as cortinas de sua morada, não impeça, alargue as amarras, prenda com firmeza as estacas da tenda, pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Aqui a gente podia dividir em 3 partes aqui, falar sobre o milênio que está lá na frente, que é a era messiânica, onde haverá paz. Poderíamos falar aqui também, que vamos falar aqui, amplie o seu espaço de sua tenda. Por quê? Porque no livro de Gênesis 9, é onde eu quero entrar aqui, a consciência do segundo Adão, lá no Éden, de que forma foi constituída a mente de Adão, de que forma foi formada a sua mente. Dentro da sua mente também tinha lá o nome guerra. Guerra. A gente vai ver que Adão começou a sua vida enfrentando guerras, né? Guerras, combate e com ele mesmo. Mas olha aqui, em Gênesis capítulo 9, 27,
Aqui no capítulo 54 de Isaías, o Eterno nos exorta a estender a nossa tenda. Só que estender, ampliar o espaço de sua tenda e as cortinas da sua morada e alargar nossas amarras, não pode ser feito de qualquer jeito. Amém? Não pode ser feito de qualquer jeito. Eu tenho que pegar esse versículo aqui e levar lá para Bereshit, o Gênesis 9, 27, quando o Eterno diz que Cã e também Jetfé precisa alargar as suas tendas, ou estender as suas tendas até 100. Então, Cã e Jetfé precisa alargar a sua tenda e habitar com 100. 100, pela tradição oral e pela própria Torá, recebe a inspiração da palavra divina. Por isso que ele vai dar luz a Abraão, Isaac e Jacó mais tarde. Por isso que Sem vai aparecer ensinando a Abraão, Isaac e Jacó. E por isso que você vai perceber que, quando a Torá diz que Jacó era um homem Jacó era um homem de tenda, ou de tendas. Onde ele ia montando as suas tendas. Quando Jacó sentiu medo de ir para o Egito, lembra, naquela noite? Então disse, não temas, Jacó, que eu irei contigo, eu vou descer contigo ao Egito. E diz lá a Torá oral que Jacó primeiro manda quem? Quem vai ao Egito primeiro para confrontar lá a questão? José, que é homem de tenda, e depois, qual é o outro? Judá, porque era o homem de tenda também. Mais tarde vai se tornar mais de tenda ainda. Mas eu preciso habitar minha tenda, eu preciso estender as minhas amarras e a minha tenda e habitar com 100. Rapidinho, para a gente raciocinar nesse ponto aí. Por que eu uso sempre Gênesis 9, 27? Cã precisa estender a sua tenda e habitar com 100. E Jetfé também precisa estender a sua tenda e habitar com 100. Por quê? Porque Jetfé vai dar origem às civilizações europeia. E para a gente entender melhor, onde está os berços da civilização ocidental? Principalmente, atualmente. Grécia, Roma e a França também. 3 berços da cultura, da civilização ocidental. Nasce na Grécia, depois Roma conquista a Grécia e mais tarde nasce a França. A França hoje ela exporta filmes, teatro, livros, tudo de um contexto, você vê, mais antissemita. Então, nessa consciência, né, porque hoje, se eu estou ligado a Roma, se a minha consciência ela é romana, se meu pensamento é romano, eu ainda continuo habitando ali com Jetfé. Se a minha mente é como de Hitler, perseguindo Israel, que Israel já era, que é Antigo Testamento, que não presta, Israel é a bananeira que não dá mais fruto, mais bananas, não é assim que o mundo antissemita diz? Então eu estou habitando ainda com Jetfé, ou com Cã. Cã vai dar a origem, todas aquelas civilizações ali do Egito, descendo ali para o continente da África, né? Africano. É importante entender isso. Por que Isaías 54 diz, amplie o espaço de sua tenda, estenda as cortinas de sua morada, não impeça o quê? Não impeça o seu entendimento, não deixe de examinar as Escrituras, não deixe de se aprofundar nelas. Não é assim que Yeshua ensina? E Yeshua ensina no livro de Isaías 5,39, examine as Escrituras, porque são de mim que elas testificam, e cuidaste nelas a vida eterna. Quando Yeshua fala as Escrituras, essa semana eu peguei um rapaz, um pastor, ele se identificou como pastor, e muito interessado naquele serviço da escadaria ali, toda sexta-feira. E começou a fazer perguntas, mas não para provocar, mas ele queria saber. Eu disse, você pensa assim porque tiraram de vocês a Torá, arrancaram de vocês o direito de vocês entenderem as Escrituras. E ele foi entendendo, tomara que ele retorne. Baruch Hashem. Olha lá, então, é importante a gente frisar essa parte aqui. Mas olha só, é importante entender que a guerra, repete assim, é importante entender que a guerra revelada
pela Torá, tem uma fonte especial, principalmente para o seu povo, porque a identidade do seu povo é inteiramente espiritual. Por que ela é espiritual? Vamos agora lá falar sobre um pouquinho sobre Adão, segundo Adão. Quando Adão foi criado, irmãos, segundo diz a própria Torá e a Torá oral, ele foi criado tendo como incumbência 3 missões importantes. É bom você anotar essas 3 incumbências aí, esse trabalho, essas tarefas, porque isso norteia até os dias de hoje em nossas vidas, e precisa nortear nossas vidas. Olha lá, 3, e vou repetir aqui, porque a identidade do seu povo é inteiramente espiritual. Todos aqueles que são imersos, a gente tem ensinado isso aqui aos sábados, imerso, através de Yeshua, precisam entender isso aqui. Preciso servir o Senhor, como diz em Romanos 12, versículo 4. Não precisa abrir, só anota aí. Eu preciso entender, quando Yeshua ensina assim, examine as Escrituras. Shaul Paulo, ele repete isso lá no livro de Romanos 12, verso 4. Ele diz assim, façam uma alta avaliação, ou uma avaliação de si mesmo, de si próprio, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Eterno. Esses padrões estão lá na Torá. Esses princípios estão na Torá. Amém? Torá. Então, olha lá. Então, Adão foi criado. Adão, quando o Senhor criou Adão, ele teve 3 incumbências, 3 missões importantes. Veja bem, eu vou ressaltar, é bom lembrar que cada ser humano, no retorno para o Eterno, precisa adquirir, ou ter essa noção desses 3 pilares que nós vamos tratar aqui. Primeiro, Adão, quando foi criado, ele teve a missão de conquistar a si mesmo. Ele teve uma missão de conquistar a si mesmo. Tarefa difícil para Adão. Adão foi o primeiro homem criado. Olha esse detalhe importante aqui. Foi o primeiro homem a ser criado. E diz a Torá que ele foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Estudando os atributos do Eterno, maravilhosos, perfeitos, excelentes, quem quer diga amém, diz lá que o Eterno ele é fiel, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é amor em excelência, misericordioso, e o Eterno ele é amor, o amor do Eterno é um amor incondicional. Mas diz lá a Torá que Adão foi criado à sua imagem e semelhança, mas só, primeiro homem. Imagine você, né? Você dotado com esses atributos e vivendo só. Diz os rabinos que ele ali adquire uma coisa chamada autossacrifício. Diz lá a Torá oral, que você vai entender isso de acordo com a Torá escrita, que Adão, ele rodava, ele passeava ele trabalhava sobre toda a terra, dando nome aos bichinhos, às árvores, catalogando tudo. Tudo isso ele foi fazendo, mas sozinho. Mas a princípio lá, a Torá diz que ele foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Com certeza, né, não só o Eterno viu que não era bom que o homem vivesse só, mas já tinha dentro dele esses atributos. Então, por isso que alguns rabinos, alguns sábios, os nossos pais dizem o seguinte, que ele adquiriu algo chamado autossacrifício, ele suportou isso por muito tempo. Mas depois o Senhor deu para ele uma companheira. Amém? Então, essa primeira tarefa aqui, veja bem, missão, conquistar a si mesmo. Um Midrash conta, tem um Midrash muito importante, uma interpretação da Torá, que diz que o Senhor, quando Adão ele estava previsto para viver 1000 anos. 1000 anos. Ele viveu até, não precisa falar agora não, 1000 anos. Mas quando chegou um determinado tempo, ele viu
uma parte já da sua descendência, e diz lá a Torá oral que ele sentiu compaixão pelos seus filhos, e ficou triste, e orou ao Eterno em favor da sua descendência, dos seus filhos. E imagine, um primeiro homem, né? Milhares de pessoas já vivendo, que saíram dele. Então diz lá que ele clama ao Eterno pedindo misericórdia pela sua descendência, e o Eterno vai dar uma visão para Adão, e essa visão continha, né, assim, diversos pontinhos, como eu posso dizer, fagulhazinhas. E dentro dessas fagulhazinhas, nesse quadro imenso que ele vê, ele observa que havia uma fagulha bem maior, bem mais acesa. Aí ele, sem entender, o Eterno vai explicá-lo. Você está vendo essas fagulhazinhas aí, como foguinhos? Essas são as almas que eu crio para enviar para o mundo. E você está vendo essa fagulha maior? Sim, Senhor, estou vendo. Essa fagulha aí é uma alma muito especial que eu criei para enviá-la para o mundo. Muitos têm pedido para que eu envie ela para o mundo, mas ela é muito especial para mim. E depois, então, Adão se sentindo, né, assim, entre aspas, culpado, né, por ver a sua descendência sofrendo e já bem distante do caráter ao qual o Senhor havia formado no início, ele vai fazer um pedido ao Senhor: Senhor, eu tenho 1000 anos para viver, e eu abro mão de 70 anos. Ele estava com 930 anos, você vai ver que ele vai morrer com 930 anos, pela Torá. Adão morre com 930 anos. Então ele diz lá, eu abro mão desse tempo que resta de vida, para que o Senhor envie aquele que há de enviar. Esse foi Davi. Davi vai morrer com 70 anos. Mas o que eu quero frisar aqui é que o Senhor envia essa alma maravilhosa que foi Davi, o qual o Eterno diz que trata-o como um homem segundo o seu coração. Mas eu quero frisar aqui a questão do auto-sacrifício. Ele se sacrificou, ele abre mão de 70 anos de vida para doar para aquele que havia de vir, que era Davi. Né? Lógico que está falando de Davi como aquilo que a própria Torá ensina, que era um homem excelente. Né? Não vou comparar Davi com Yeshua, que Yeshua está sobre, né, os anjos, sobre os homens, né, e sobre os anjos. Tá, olha lá. Então, o segundo ponto aqui, o primeiro é conquistar a si mesmo. E a gente tem que colocar na nossa mente, como seres espirituais, nós precisamos entender o que é conquistar a si mesmo. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, você pode marcar aí, Shaul ensina o que é conquistar a si mesmo. Shaul diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, ou faço. Você vai ver que dentro do texto ali, Shaul revela essa luta que ele tinha com ele mesmo. Ele tinha que conquistar o Shaul espiritual. Ele tinha que, de fato, deixar o Espírito trabalhar na sua mente. Como é que ele faria isso? Como está escrito ali no livro de João 5,39. Yeshua ensina isso. Examine as Escrituras, né, e cuidaste nelas a vida eterna. O Salmo 104. Senhor, que a minha meditação seja agradável a Ti. Fazer como o povo de Bereia, Atos 17. Todos os dias, quando Paulo ensinava, eles iam ver lá atrás nos livros, ver se o que Paulo ensinava era a verdade. Quer dizer, dentro das Escrituras, o povo que servia Elohim, eles eram dados às Escrituras, eles se dedicavam, buscavam. Então, Shaul diz lá no livro de Romanos 7, vejo que há em mim uma lei do pecado. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Você vê que, se você buscar na história bíblica, você vai ver que vai chegar uma hora que Adão vai pecar, vai fracassar na sua missão. Mas essas características de mente, de coração, essa capacidade
de entender a questão de conquistar a si mesmo, e o segundo ponto que nós vamos ver aqui agora também, é essas características de ser, ela vai correndo, vai transcorrendo ao longo das Escrituras. Vai passar por Abraão, Isaac, Jacó, tinha esse mesmo sentimento. Esse é o assunto mais comentado da Bíblia. Exatamente, Mais comentado, mais sério. de querer conquistar a si mesmo. Ou seja, mas esse a si mesmo está naquilo que nós já citamos aqui, né? Em Romanos 12, como é que eu vou conquistar a mim mesmo? Dentro dos padrões que a Bíblia ensina, ou seja, examinando, buscando, se consagrando, se adequando àquilo que a palavra ela ensina. A segunda missão que Adão ele recebe lá no Éden, a sua mente vai ser formada através desses pilares aqui, 3 pilares. Primeiro nós já vimos, missão de conquistar a si mesmo. Segundo, missão de conquistar toda a criação. Toda a criação. Ou seja, ele teria que conquistar toda a criação para unificá-la. Adão teve isso como missão. Está dando para entender? Por quê? Porque ele vai ter uma mulher, vai gerar filhos, esses filhos iam gerar descendência, e essa ideia de conquistar a si mesmo teria que nortear essas mentes. E essa ideia de conquistar toda a criação para unificá-la também teria que nortear essas mentes. Por isso que Abraão tinha essa ideia de conquistar ele mesmo, porque ele sofreu, ele teve essa questão do auto-sacrifício, quando ele deixa a sua família, quando ele ouve a voz do Eterno, deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, deixa a sua cultura, deixa a sua cidade, deixa os seus amigos, seu país. Houve sim um sacrifício, sim ou não? Aquilo que Adão recebeu lá no Éden. Também a segunda missão, conquistar toda a criação para unificá-la. Além de unificá-la, fazer retornar a sua naturalidade. Ou seja, você vê que Adão recebe logo essa responsabilidade de unificar a criação. Por quê? Porque toda a criação deveria entender e aprender que somente há um Criador. Só um Elohim. É o terceiro pilar aqui que nós vamos fechar. O terceiro pilar diz o seguinte, ele tinha como missão de revelar a unicidade de Hashem, do Eterno. Está dando para entender aí? Primeiro pilar, primeira missão, ele vai ser formado, constituído o seu caráter, a sua alma, pautado nesses pilares aí. Primeiro, conquistar a si mesmo. É difícil, mas não é impossível. Você vai se dar com dedicação. Buscar uma nova natureza. Como nós falamos, eu preciso morrer a cada manhã, negar a mim mesmo, não dar vazão ao meu próprio eu, o impulso, né? Esse impulso que nós temos dentro de nós, que Paulo ali ensina no livro de Romanos 7, a partir do verso 20. Nós temos um impulso dentro de nós, que herdamos lá no Éden, quando o nosso primeiro pai pecou. Né? A lei do pecado, quem me livrará dessa situação? Paulo fala isso. E a lei do Espírito, você vê que sempre leva para a lei. A lei do Espírito me salvará dessa agonia, dessa briga dentro de mim, desse conflito. Porque a guerra, nós estamos tratando sobre guerra. A guerra, irmãos, ela primeiro começa aqui, ó. Os rabinos, alguns sábios dizem que a guerra começa na região celestial. E essa região é aqui dentro, ó. O campo de batalha é aqui primeiro. Por isso que eu preciso conquistar eu mesmo, ou seja, buscar o equilíbrio espiritual, emocional. Quando eu vou orando, buscando, quando eu vou praticando, porque a Torá ela é bem prática, não é assim? Eu vou entendendo. Então, quando eu vou praticando e quando eu vou lendo, ouvindo, Shaul diz que não só ouvinte, mas principalmente praticante, eu vou sendo transformado e vai nascendo uma nova natureza, porque eu pratico. Ora, tem gente que fala assim, poxa, eu não consigo me controlar. Eu não consegue, por quê? Porque você não consegue se controlar. Eu sou explosivo, eu sou muito descontrolado. Mas você tem orado? Tenho orado, sim, muito. Ok, então vamos lá, você tem orado? Tenho. O que o Senhor tem dito para você? E que eu tenho que buscar, que eu tenho que, sim. Mas vamos lá, o Eterno diz assim, olha, então, ok, se você quer paciência, você quer uma natureza paciente,
Humilde, simples, não é bobo não, tá? Humilde, simples, shalom, shalom, ok, amém? Se você quer essa natureza simples, humilde, então eu vou botar você à prova. Ok. Aí durante o dia o Senhor vai e levanta 2, 3 pessoas que vai te aborrecer. E você vai se aborrecer também com ela. E pronto, aí na noite você vai orar ao Eterno, e você é eterno, cada vez que eu oro o Senhor diz assim para mim, olha, cada vez que eu oro o Senhor pedindo paciência, cada dia que passa eu estou ficando pior ainda. O Eterno vai dizer assim para você, porque você não pratica aquilo que eu te determino. Eu envio 10 pessoas diante de você para você exercer a paciência, você não exerce. Eu envio 15 pessoas diante de você, às vezes até te provocando para você exercer a simplicidade, e você não exerce. Falta disciplina, falta querer exercer, querer fazer. É isso ali no livro de Romanos 7 que Paulo ensina. Mas eu tenho a lei do Espírito que está dentro de mim, que me ajuda a sair dessa agonia, dessa fraqueza. Eu preciso adquirir uma natureza diferente, uma natureza de shalom, de paz. Você acha ali, irmãos, você lembra ali, lá no Egito, quando ali o José deu toda uma revelação ao rei sobre o sonho, o que foi que o rei do Egito disse? Lembra? Alguém lembra? Haveria na terra, sobre a terra, um homem como este, que há o Espírito sobre o Eterno, há o Espírito sobre ele, o Espírito do Eterno sobre ele, haveria, lógico que ele, Jacó, irmãos, quem abençoou Faraó foi Jacó, não foi o inverso. E Jacó só submeteu àquela brahá, porque ele viu algo diferente em Jacó. Faraó só se submeteu àquela bênção, porque viu algo diferente em Jacó. É assim? Olha, quando José vai lá para o Egito, na casa de Potifar, o que Potifar disse? E vendo Potifar que tudo que ele tocava, né, prosperava, Potifar não teve outra medida, não tomou outra medida senão dar tudo na mão dele, porque era um homem diferente, um homem de confiança, inspirava paz, shalom, humildade, simplicidade, confiabilidade, um homem de confiança. Então eu, descontrolado, desequilibrado, não vou inspirar confiança a ninguém, para ninguém. Então, esses atributos aqui, Adão recebeu lá no Éden, ele teve que conquistar ele mesmo. A princípio vivia só, e depois foi tendo filhos, e depois ele vai sentir misericórdia, mas enfim. E o terceiro pilar o mais importante, revela a unicidade. Ele tinha como missão revelar a unicidade de Hashem. Adão tinha essa responsabilidade de revelar a unicidade de Hashem. Adonai é um. Ele teria que passar isso para a sua descendência. E se a gente for analisar aqui as Escrituras, nós vamos ver que, de fato, Abraão adquiriu essa capacidade. Esses 3 pilares. Se você vê a vida de Jacó, ele adquiriu esses 3 pilares. Se você vê a vida de Abraão, Isaac e Jacó, eles receberam esses 3 pilares. E cumpriram certinho, ainda com as suas lutas, suas dificuldades. A gente podia falar sobre Abraão. Quantas lutas Abraão, quantas guerras ele teve que combater. Se nós formos falar sobre Jacó, quantas guerras. Jacó passou 21 anos na casa de Labão, sofrendo. De madrugada, tendo que estar prestando conta de cada carcaça dos seus animais, e Labão sobre ele ali, sob pressão, e depois, com 14 anos, né, que ele ficou lá na casa de Labão, depois teve que exercer mais 7 anos de trabalho para sair com as suas fazendas. Não foi fácil, teve que exercer toda uma paciência, teve que conquistar ele mesmo, para ser considerado um dos patriarcas. Um homem, embora com os seus problemas, as suas lutas, as suas falhas, mas alcançou um patamar, um nível de espiritualidade muito grande. E tanto é que hoje nós temos a nação de Israel, filho de Israel, Benei e Israel. Tá. Se for falar de Moisés também teve que se sacrificar, Moisés teve que conquistar ele mesmo. Alguém pode dar um exemplo aí? Moisés conquistando, trabalhando para conquistar ele mesmo?
Quando ele vai chegar diante da sarça, que não consumia, Êxodo 3,15, o Eterno vai chamá-lo para uma missão. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, Senhor. Ah, não sei o quê. Começou a botar uma série de obstáculos. O Eterno disse: quem criou o mudo, Moisés? Quem criou o manco, Moisés? Quem criou o cego, Moisés? Irmãos, eu não posso me comportar neutro, me comportar como uma pessoa neutra ou passiva, né? Diante, diante de uma batalha que nós estamos sofrendo. Pastor, pode falar, pastor. Você vê que o Davi ali, quando ele participa de 19 a 20 anos, Davi participou mais ou menos de 8 guerras. Então, para consolidar o reino, mas quando ele deixa de participar de uma guerra, que aconselharam que ele ficasse em casa, ele caiu na prostituição. Ali no 2 Samuel capítulo 11. Ele entra num processo de relaxamento. Não, ele não vai participar dessa guerra. Ele cai num processo de prostituição. Se neutraliza, pastor. Exatamente. Ele ouviu neutro, o mau conselho. Passivo. Ali. O rei não vai à guerra, vai ficar. Ali ele perde um filho. Aí tem toda uma história que todo mundo conhece. É por não querer entrar em guerra. Irmãos, olha só. Toda a Assembleia, grave isso, ela é importantíssima para o Eterno. Toda ela. Seja aquele que lava o banheiro, seja aquele que escova privada, seja aquele que está aqui na frente, seja aquele... todos nós somos de suma importância para o Eterno. A gente tem que gravar isso. Então, alguns vão crescendo mais, outros vão crescendo menos, outros vão se desenvolvendo, outros vão se desenvolvendo mais, e cada ciclo eu vou me desenvolvendo, e assim vai, mas toda a Assembleia, e uns caem, mas se levantam, outros fracassam, mas logo estão de pé, e assim, todos eles têm a sua importância para o Eterno. Aqui na Paraxá, capítulo 10, fala sobre uma guerra. Todos nós já conhecemos essa porção, quando aqui fala sobre a guerra, quando os filhos de Israel estivessem numa guerra. E na guerra, diz os nossos sábios, que o Senhor respeita ali, porque um soldado na guerra pode, o seu metabolismo, a sua educação, a sua moral pode ali, de fato, sofrer alterações, porque está numa guerra. E o Senhor respeita. Diz lá o Midrash que acontecia muitas vezes das moças inimigas, as moças de nações inimigas, passearem pelos acampamentos de Israel. Mas ali estavam os homens, numa situação muito diferente no seu dia a dia. Uma guerra não é que vale tudo, mas a guerra há alterações, sim, como dizem os nossos pais. Alteração moral pode ser ali, até mesmo o próprio físico, o metabolismo ali, ele sofre uma alteração muito grande devido à pressão que a guerra ela exige. Mas mesmo assim, diz lá, a Torá, ela, como já foi dito, mesmo assim isso não dá o direito de ninguém querer pegar uma daquelas mulheres, ou pegava uma daquelas mulheres e querer se casar com essa mulher, com essa moça, ou ter relacionamento. A própria Torá nos diz que não é pecado você se relacionar com uma estrangeira, desde que você vá seguir os padrões que a própria Torá exige quanto a casamento, ou casamento. Está dando para entender? Mas também não dá o direito de ninguém usar de abuso aqui dentro dessa porque há legislação. Então, aqui a gente vai entender aqui, quando sair a guerra contra os seus inimigos, Adonai, seu Elohim, os entregar a vocês e fizer deles prisioneiros. Quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e sentir atraído por ela, aqui está na minha versão assim, sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, aí está, não era pecado ele se sentir atraído, até porque ele estava numa guerra, muito tempo fora de casa, e numa tensão muito grande, e se ele olhasse para uma estrangeira, e se aquela estrangeira o agradasse, ele podia pegar aquela mulher e se casar, desde que ele usasse os padrões estabelecidos pela própria Torá.
Eu quero só frisar aqui, irmãos, que a gente vai rapidamente, vou ler aqui alguns trechos, por que essa porção termina falando sobre apagar a memória de Amaleque sobre a face da terra. Ora, a Amaleque, a nação de Amaleque já foi dissipada, né? Aqui não é literalmente a Amaleque, mas são as ideias de Amaleque que permanecem sobre a face da terra. Tá, e interessante, aqui começa falando sobre guerra, então tenha cuidado. Aqui não é uma doutrina, uma doutrina que você possa pegar aqui e querer aplicar no seu dia disso. Depende muito da situação. Aqui há uma exceção, porque toda a Torá, ela vai tratar da questão do casamento ilícito, ou seja, uma pessoa que é do Senhor não pode se casar com uma pessoa que não é do Senhor. Um homem que é do Senhor, que tem Torá, um judeu, irmão, por isso que é importante o bar mitzvah para os meninos, e já inculcar na mente deles a questão do casamento, a questão do noivado, a questão da sexualidade. Essa porção fala sobre a sexualidade. Essa porção fala, a mulher não deve usar vestido, veste de homens. Hoje já existe aí, desde 1990, a questão do metrosexual. Homem muito ligado à vaidade, pelando peitinho, pelando os bracinhos, usando lápis de sombra, né? Não, assim, não é isso, não entendo muito bem de sombra. Usando, irmãos, esses conceitos são conceitos mundanos. A gente tem que ensinar esses. Sim, metrosexual, você vê, já não é mais homem, já se fizeram uma nova colocação. Metrosexual, ele é vaidoso, ele gosta de estar na moda. Isso, lançaram agora um novo lápis, um lápis meio azulado. Ele vai querer usar, ele faz a sua sobrancelha. Irmãos, a gente está na internet. Isso é para a internet também, para todos nós. Irmãos, nós temos legislações para nós, como está ali no livro. Vocês já leram Isaías 8? Não considere a aliança, o que esse povo diz ser aliança. Nós temos uma aliança com a Torá. A Torá requer, exige, e ali está estabelecido todo um conceito para os jovens, para as crianças, para as mulheres. Por que começa aqui falando sobre guerra e sobre a questão do casamento? Se você buscar aqui, a Torá, ela bate firme nessa tecla. Ela é bem veemente, bem forte nessa questão de não casar com mulheres estrangeiras. Eu conheço uma pessoa que ela disse assim, olha, não tem problema não, eu vou casar com ele, que quando me casar eu vou tentar mudá-lo, vou tentar convencê-lo. Você sabe quantos anos e ela conseguiu, entre aspas, você sabe quantos anos quanto tempo isso durou? Sabe? Foram 15 anos para tentar mudar aquele indivíduo. 15 anos que as pessoas chorou muito aqui no meu ombro, pela misericórdia. 15 anos ouvindo o choro dela. Eu digo, não vai dar. Ela insistiu, foram 15 anos. Sofreu muito. Mas você não tem ideia como essa pessoa sofreu, pastora? Foi 15 anos de sofrimento. Só porque casou com uma pessoa que não tinha a mesma... Que não tinha o mesmo compêndio que ela tinha, doutrinário. Esse compêndio, não está se falando de um compêndio de uma igreja, irmãos, Eclésia, Roma, está se falando de Torá. Aquilo que nos transforma, aquilo que nos muda, aquilo que só apenas me dá, não me dá, regras humanas, não me dá um rótulo, eu sou da igreja X, eu sou da sinagoga X, não, me dá todo um direito de eu ser transformado pela palavra, ou seja, pela prática da palavra. Então, nós paramos nessa parte muito importante de que casamento aqui é algo muito sério. Então, metrosexual. O metrosexual é aquele que gosta de andar na moda, ele está sempre se renovando. Mas vamos mais longe ainda. Ele faz a sua sobrancelhazinha, usa seu brinquinho, ele pinta seu cabelo de azul e verde, se depila todo, e agora... a roupa apertadinha. Irmãos, pode ser que alguém esteja nos ouvindo e falando assim, não,
Isso aí é Torá. Não estou falando de doutrina humana, está se falando aqui. Nós vamos fechar aqui com um tirozinho bom da Torá. A gente vai fechar aqui, irmãos, com 45 pontos. Quem deseja, diga amém. Não, eu vou ser breve, eu não vou fechar, está quase fechando. Mas não posso deixar de falar de alguns pontos aqui. Primeiro, essa Torá fala sobre a mulher não pode usar veste de homens. Começa falando sobre o casamento. Tá, rapidamente, aqui no capítulo 10. Eu não posso ter esse casamento aqui como uma doutrina. Aqui há regras, tanto é que se na guerra, em caso de guerra, o homem olhasse para uma mulher e se agradasse dessa mulher estrangeira, ele podia casar com essa mulher, porém, aqui há todo um trâmite aqui a ser seguido, né? Teria que raspar a sua cabeça, botar uma vestezinha meia malhadinha nela, cortar as suas unhas, deixar ela bem mal. Eu até brinquei um dia lá com o Léo, lá no Rio, falei assim, Léo, você podia vir aqui cedo, ele não havia se casado ainda com a Priscila, né? Você podia cumprir com a lei de guerra, podia vir aqui cedinho, pegar a Priscila, assim, não acordando, porque eu não vou te dar essa confiança, mas ver ela assim no café. Coitadinha dela, pode estar ouvindo agora achando, não, a minha filha é bonita, né? Aí, pronto, aí você vai poder casar. Você vai poder casar com ela. Fora isso, tá? Isso, porque cabelo grande, tá? Sem maquiagem, vê-la no Shabat, prontinho é fácil. Eu quero ver você usar a lei de guerra aqui. Aí ele levou a sério, ele foi lá, viu, gostei dela, mesmo assim gostei dela. Ok, então casa, Então, há regras, há requisitos aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é uma regra geral aqui há exceções, né? Tá ok. Então, eu queria fechar, irmãos. Fecha, pega lá no livro de Deuteronômio 25, rapidamente. 25, lá no versículo 17. Lembra-se do que Amaleque fez a vocês no caminho quando vocês saíram do Egito. O que foi que aconteceu lá? Os amalequitas vão atacar Israel pela retaguarda de uma forma injusta, pegando lá os fracos, os idosos, né, assim, e não temeu o Eterno. Pronto. Apagar a memória de Amaleque sobre a face da terra é você trabalhar, contribuir. Isso é uma guerra. É uma guerra, porque é uma guerra, porque você tem que ir contra esses preceitos que o mundo ensina. Quando a palavra diz que não se pode fazer sexo antes do casamento, está nessa porção. Fala sobre virgindade. Essa porção ensina que a mulher, não é só a mulher, não, o homem também, tá? Porque lá na frente nós vamos tratar sobre fornicação. Você vai ler lá. Mas sobre a virgindade, essa porção ensina que a mulher que se relaciona sexualmente fora do casamento, ou sob o cuidado dos seus pais, ela é como uma prostituta. Esses conceitos nós temos que nos nossos jovens, nossas crianças. A mídia, a sociedade moderna não ensina isso. Ela acha mais fácil instalar preservativo nas colunas das escolas para ensinar os jovens, as crianças a se prevenir das doenças, do que falar sobre a questão do pecado. Mas nós temos Torá. Nós somos povo diferente. Temos os conceitos de santidade. E precisamos passar isso para os nossos filhos. Mostrar para eles as consequências do que é uma menina ou um menino se relacionar sexualmente antes do casamento, antes de um padrão que a Torá ela estabelece. Tem consequências, sim. É que a mídia não ensina. Não ensina. Mas aqui nessa posição diz que a mulher que se relaciona sexualmente, ainda morando com os seus pais, ela é tida como uma prostituta. Tratada como uma prostituta. A sexualidade, a liberdade sexual está todo vapor aí fora. Volto a repetir, em muitas escolas públicas você vai encontrar nos pilares caixinhas de preservativo, ensinando as crianças como usar. Muito mais fácil, né? Do que se assentar com essas crianças e instruí-las acerca da santidade que a Torá ensina. Não existe Torá no mundo. Não existe Torá no mundo. Torá não existe esse tipo de ensino no mundo. É isso que a gente tem que... Nós fazemos parte de um ambiente, e esse ambiente é nosso.
Por isso que a gente fez essa questão de estarmos num ambiente judaico, né? Porque é judaísmo, é o ambiente político, cultural, político, cultural, social, religioso do povo hebreu. E qual é as leis que regem esse ambiente? É a própria Torá. Amém? Todas essas instruções que a Torá tem nessa função porque é definido por causa do ambiente de guerra, né? Um povo que está adentrado às suas próprias guerras, né? E ela tem que se apartar de todas essas coisas, conforme o capítulo 23, verso 9, ele fala isso, né? Para que você possa se apresentar à guerra do Eterno, você tem que se apartar de todas as coisas más. Sim. Então, Não, assim, é que o tempo é curto, mas também está dentro de um contexto, né? A gente não está fugindo do contexto. Estou fazendo assim rápido, irmãos, porque se existe no nosso meio essa mentalidade, que isso não tem nada a ver, que agora o mundo, irmãos, quando Yeshua vai falar assim, olha, porque a Torá não nega e não é contra a evolução. Sim ou não? Não, a Torá ela defende a evolução. Quando Yeshua fala assim, vocês sofrerão mais juízo do que a cidade de Sodoma, Gomorra, ok? E fala algumas outras cidades lá. Ele está falando sobre evolução. Por quê? Porque na época de Yeshua já havia rolos de Torá. Mas naquela época não. É isso que Yeshua está falando. Então tenham cuidado. Tenham cuidado com Isaías 8 lá. Né? Olha, vocês... não considere a aliança que essas nações dizem ser aliança. É isso que Yeshua está falando ali, porque o povo, e Yeshua pega um povo mais desenvolvido, mais capacitado, com mais capacidade de entender as coisas, porque já havia mais escrita, mais livros, mais Torá todo, e existia ali Torá já. Então, hoje, pior ainda, se fosse aplicar nos dias de hoje uma criança com 7 anos é diferentemente que uma criança de 7 anos na época de Yeshua. É isso que o Espírito do Eterno está nos chamando a atenção. Não considere essas coisas normais. Sexualidade liberada. Não existe isso na Torá. O jovem está com 13 anos, né? Tem que seguir todo um trâmite que a Torá ensina, casar com a moça. Agora, lógico, eu não quero dizer aqui que se uma moça se perdeu ou se falhou, que ela está condenada. Não. Se ela retornar, depois de ter falhado, do que ter pecado, ela se torna virgem novamente. Sim ou não? Sim. Se casar com exatamente as consequências, porque ele vai revelar o seu amor para com aquela moça. Quem está entendendo, diga amém. Não precisa aqui, o pastor Isaac está dizendo que está condenado, não é isso. É só retornar para a Torá, é só passar a entender essas coisas. Tá? Cumpri-las. Então, irmãos, vamos fechar aqui. Então, nós temos 2 pontos aqui, ó. Olha aqui. O que é apagar a memória de Amaleque sobre a face da terra? É a gente apagar dentro de nós mesmos, banir de dentro de nós mesmos as ideias de Amaleque, né? A falta de amor, a arrogância, a soberba, a injustiça, e também se comportar diante de Amaleque, ou seja, confrontar Amaleque. Isso é confrontar Amaleque. Quando eu ensino isso para os meus filhos, educando meus filhos de acordo com os padrões que a Torá ensina, eu confronto, eu combato. Essa é a guerra, principalmente essa é a guerra que o Eterno está nos exortando. Sem ter esses cuidados de santidade, nós não vamos conseguir vencer guerra nenhuma, né? Nós temos que partir para cima do inimigo com esses conceitos, dizendo, nós temos Torá, nós temos Eterno. Falhamos, erramos, o Eterno nos massacra, nos disciplina, nos exorta, mas nos coloca de pé. Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Vamos estar assim, clamando ao Eterno, amém? Eterno de Abraão, de Isaac, de Jacó, muito obrigado pela tua bênção, Senhor, nesta manhã, onde nós nos encontramos, Pai, numa guerra de fato, Pai, e essa guerra começa em nós mesmos. Quando nós precisamos, sim, Pai, se adequar à tua palavra, e temos muita dificuldade, mas graças a Ti, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor tem nos dado, Pai, toda uma revelação da tua palavra. O Senhor é aquele que de fato usa com justiça, e a tua justiça ela é excelente, não há sombra de variação, não há sombra de dúvida.
Muito obrigado, Eterno. Seja conosco, Pai, nesse Shabat, onde nós estaremos ali almoçando juntos, Senhor. Estaremos, Pai, também à tarde, Senhor, Pai, com os grupos, os quais estarão se preparando, Senhor, para a batalha. Que essa consciência, Pai, de santidade, Pai, todos esses pilares que hoje foram revistos, o Senhor possa estar nos dando toda uma capacidade para atentar para esses detalhes, seja para a tua honra e seja para a tua glória. Pai, mais tarde nós estaremos ali em cima também com os grupos, com os músicos, com as crianças. Guarde nossas vidas, Senhor, de todo mal. Não permita que, Pai, haja malícia, que haja nenhuma influência que não provenha de Ti. Que seja para a tua honra e seja para a tua glória. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Yevarech Adonai vesmirecha, Adonai panavalecha, vechoneka, Isa Adonai panavalecha, veyasem lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o Senhor sobre ti, te dê a Shalom, te dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.